Vamos continuar com a nossa segunda aula, agora com História. Peguem o livro de vocês, o livro didático. Hoje iremos realizar as páginas 24, 25 e 26. Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre as atividades de lazer da área urbana. Nós falamos na aula anterior sobre alguns espaços de lazer que nós podemos ter em nossa cidade. Falamos também sobre o circo, que é uma opção de lazer, sobre o cinema, parques e teatro. Nós podemos ter também a opção de lazer cultural, como visitar uma biblioteca, um museu e outros locais que são considerados espaços de lazer cultural. Na aula de hoje nós continuaremos com o mesmo assunto, tá bom? Então aqui na página 24, acompanhe aqui comigo, nós temos aqui uma imagem. Observem aqui essa imagem. Essa imagem, do que se trata essa imagem? Qual é o local que está sendo representado nessa imagem? Vamos ler as legendas. Os brinquedos dos parques de diversão geralmente são muito coloridos. Às vezes formam-se longas filas de pessoas que esperam o momento de embarcar nesses brinquedos. Então aqui nós estamos observando um parque de diversões. Vemos que temos muitas crianças, muitas pessoas, e como a própria legenda diz, nós temos aí os brinquedos bem coloridos. No Brasil existem diferentes tipos de lazer e um deles é o futebol. Os jogos profissionais são realizados nas cidades dentro de estádios. Tradicionalmente, nesses estádios, há uma grande área de gramado, traves do gol e arquibancadas, onde as pessoas se sentam para assistir às partidas de futebol. Logo aqui abaixo nós temos uma imagem, uma fotografia, mostrando aqui uma partida de futebol. Nessa fotografia foi registrado o jogo inaugural da Seleção Brasileira de Futebol. O jogo ocorreu no campo da Rua Guanabara, Rio de Janeiro, contra um time inglês em 1914. Anos depois, o campo da Rua Guanabara deu origem ao futebol, ao estádio das Laranjeiras. Aqui nós temos aqui uma partida de futebol, que também é uma opção de lazer aqui no nosso país. Vamos agora à página 25. Na página 25 nós temos aqui algumas atividades a serem feitas na seção Eu Cidadão. Antes de iniciarmos, vamos observar, pegue o seu livro, observe comigo essa imagem. O que você consegue observar nessa imagem? Você consegue identificar do que se trata essa imagem? Você já foi a algum lugar como esse? Nós vemos aqui que tem uma pessoa que está possivelmente se apresentando, né? E ela está aqui com um animal. Você conhece esse animal? Já viu? Sabe algumas curiosidades sobre ele? Então nós iremos conversar um pouco mais sobre isso na nossa sala virtual. Então você vai olhar a imagem, ler a imagem que representa uma cena do passado. De acordo com a leitura, responda as questões. Que cenário foi registrado na fotografia? Essa fotografia está mostrando um jardim botânico, um zoológico ou um circo? Letra B. Faça uma pesquisa para descobrir qual é a profissão da pessoa fotografada. Então você vai aí pedir ajuda dos seus familiares, fazer uma pesquisa e descobrir qual é a profissão dessa pessoa aqui que aparece aqui na imagem. Atividade número 2. Leia este trecho de um projeto de lei de 2005. Brasil, projeto de lei número 6.445 de 2005. Coordenação de Comissões Permanentes, DECOM. P5369, Brasília. Artigo 1º.
fica proibida em todo o território nacional a apresentação de espetáculo circense ou similar que utilize ou tenha como atrativo a exibição de animais de quaisquer espécies, domésticos ou silvestres. Converse com o professor e os colegas sobre o que você entendeu desse projeto de lei e a importância desse documento para as diversas espécies de animais. Então, aqui nós vemos um projeto de lei que proíbe, o uso de animais em apresentações. Então, antigamente era permitido, como vocês viram aqui na foto, na imagem da atividade número 1, a partir de 2005 ficou proibido que fossem utilizados animais em apresentações. Relacione essa lei brasileira com a fotografia da questão 1. Depois você vai escrever o nome de 3 atividades de lazer e cultura comuns na área urbana do município onde você mora. Procure saber quais são as atividades de lazer e de cultura aqui do município de Rorainópolis e você vai escrever 3 delas. Aqui na página 26, interpretando, vamos observar aqui essa fotografia. O que vocês observam nessa fotografia? Nós temos aqui uma pessoa cadeirante, e nós vemos também ao fundo lá um monte. Vamos ler aqui a legenda. O atleta cadeirante Just Whitlock George Jr., pouco antes de escalar o Monte Fuji no Japão em 1965. Então, essa fotografia se trata de um atleta cadeirante, Just. Ele está aqui antes dele subir o Monte Fuji no Japão. Essa foto foi tirada em 1965. Aqui nós podemos ver vários elementos dessa foto através da legenda. Você pode identificar aí a data em que essa fotografia foi tirada, certo? Aqui, em 1965. Nós podemos ver também o local em que foi tirado essa foto através da legenda. Nós podemos identificar o lugar da foto. Você conhece alguém que pratica esse tipo de esporte? Esse tipo de esporte em que Just está praticando tem como objetivo subir em montanhas. Vemos cá no fundo o Monte Fuji no Japão. Você conhece alguém, de repente um primo, um tio, que faça esse tipo de esporte radical, que tem como objetivo subir em montanhas? Então, vocês irão observar e responder as atividades. Antes de responder as atividades, vocês já ouviram falar nesse atleta? Conhece? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Justin teve uma doença aos 18 anos de idade, a poliomielite. Então, essa doença fez com que ele perdesse o movimento das pernas. Então, a partir dessa época que ele perdeu os movimentos da perna, ele passou a defender o direito das pessoas com deficiência de praticarem atividades, esportes radicais. Vale a pena pesquisar um pouco sobre ele. Logo abaixo vocês irão responder as atividades sobre esta imagem. Leia com atenção, observe a imagem e responda às atividades. Vamos às atividades. Letra A. Em que ano essa fotografia foi tirada? Então você vai observar, olhar atentamente a legenda e responder. Letra B. Em que país se localiza o Monte Fuji? Número 2. Qual é o nome do esporte que tem como objetivo o praticante subir montanhas? Número 3. Leia essas afirmativas e marque a correta com X.
Todas as pessoas podem praticar esportes e aproveitar as paisagens naturais. As pessoas não praticam esportes em ambientes naturais. Essas foram nossas atividades de hoje. Realize as atividades com atenção, faça a leitura dos textos, dos conteúdos. Espero vocês na nossa sala virtual. Até mais!